E aí, jovens, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de resolução de exemplos, então, para vocês. Ainda vamos abordar um problema relacionado a conceitos de gravitação. Entretanto, agora nesse caso aqui, neste exemplo, a gente tem um caso mais específico onde a gente usa uma das leis de Kepler, né, para resolver. Então, seria aí uma aplicação da lei de Kepler para a gente, tá? E o enunciado do exemplo diz o seguinte: ele fala que um satélite de 20 kg está em uma órbita circular com um período de 2,4 horas e um raio de 8 vezes 10 a sexta metros em torno de um planeta de massa desconhecido. Se o módulo da aceleração gravitacional na superfície do planeta é de 8 metros por segundo ao quadrado, qual é o raio do planeta? Então vamos lá. Como é que a gente pode resolver esse problema? Primeira coisa é, vamos fazer uma figura aqui para entender o que ele está falando, né? Então a gente tem aqui, fazendo, né, um planeta, considerar um planeta também aproximadamente esférico aí, de raio RP, e que é o que a gente quer descobrir, né? E de massa que eu chamei de M maiúsculo P, que é a massa desconhecida, né, do nosso planeta. Ele diz aqui que a gente não conhece a massa do planeta. E ele diz que existe um satélite de massa, aí esse sim conhecido, eu chamei aqui de MS, tá? A massa do satélite, que está orbitando então de forma com uma órbita circular, né? Então uma circunferência em torno do planeta, e ele fala o raio, né? Essa distância aqui, aí no caso como ele está dizendo o raio, a gente considera até o centro, né? Vamos centralizar o planeta na órbita aqui, né? Então temos esse raio que eu chamei de A aqui para a gente resolver. Bom, mas só a lei de Kepler agora não nos resolve por enquanto, né? As leis de Kepler não nos resolve. A gente tem que entender como é que a gente vai abordar esse problema, né? Ele está pedindo para a gente o raio do planeta. Então, o que a gente pode pensar? Tem uma informação no enunciado que é uma informação crucial para a gente, para saber como abordar o sistema, que é o seguinte, é esta aqui, eu vou sublinhar para vocês. Ele diz que o módulo da aceleração gravitacional na superfície do planeta é 8 metros por segundo quadrado. Então não é a aceleração aqui no raio da órbita. É uma aceleração como se a gente tivesse um corpo, vou desenhar aqui, ó, um corpo bem na superfície, e aí esse corpo ele é atraído, né, pela força gravitacional do planeta para o centro do planeta aqui, né? Então mais ou menos como eu representei. E aí a gente sabe que pela lei de gravitação de Newton, o módulo dessa força então seria constante gravitacional, massa do planeta, massa desse corpo genérico que eu estou pensando aqui, e a distância entre os dois ao quadrado, considerando como se fosse, né, o teorema das cascas, como se toda a massa do planeta estivesse concentrada num ponto central aqui, a distância entre os dois ao quadrado então nada mais é do que o próprio raio do planeta, ok? E por que isso vai nos ajudar? Porque ele diz que o modo da aceleração gravitacional, se esse planeta fosse a Terra, por exemplo, para a gente pensar, essa força gravitacional na superfície ela ia virar a força-peso que a gente conhece. Então esse termo aqui, ó, que eu vou sublinhar, o que é esse termo aqui? Se fosse o raio da Terra, por exemplo, se eu pego a massa da Terra, raio da Terra e a constante gravitacional universal, esta conta, essa razão aqui, ela dá exatamente a aceleração da gravidade local, né? O famoso 9,8 metros por segundo ao quadrado, que a gente usa nos problemas de mecânica em geral, né? Então, na verdade, se esse planeta fosse a Terra, a gente chamaria essa força gravitacional de força-peso e escreveria a força-peso do corpo genérico aqui como sendo a massa do corpo vezes a gravidade local. E é essa gravidade local que ele está nos dando aqui no exercício. É essa gravidade que ele diz que é igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Com isso, então, se eu pegar esse termo, essa razão que está sublinhada aqui em azul, a gente tem o quê? A gente tem então que a gravidade ou a aceleração da gravidade deste planeta na superfície dele pode ser escrito como sendo a constante gravitacional, massa do planeta, raio do planeta. E como eu quero descobrir o raio do planeta, então eu posso isolá-lo, né? Isolando, né, aparece a gravidade aqui embaixo dividindo e o quadrado aqui do raio vira uma raiz do outro lado da equação. E olha lá, agora a gente já sabe como calcular, então, se eu sei o valor dessa gravidade, constante gravitacional eu conheço, a única coisa que me falta para conhecer aí o valor do raio, então, é esse MP. Então, como é que a gente vai obter esse MP? Aí sim, a lei de Kepler agora, visto que ele nos dá o período e o raio aqui dessa órbita, a gente pode usar aí a terceira lei de Kepler, né? Que ela nos diz lá que se, considerando a primeira lei de Kepler, que ele fala que todas as órbitas dos planetas são elípticas, né, obviamente, e aí ele nos diz lá que esta razão entre o quadrado do período de translação, né, do sistema, dividido pela
pelo semi-eixo maior da elipse ao cubo, então esta razão aqui, t² sobre a ao cubo, é uma constante. Obviamente que o nosso problema aqui não é uma elipse, é uma órbita circular, mas aí uma circunferência é um caso específico, né, da onde uma elipse que teria excentricidade zero, né? Então, no caso, o semi-eixo maior é o próprio raio da nossa circunferência nesse caso. Então, eu poderia fazer aqui período ao quadrado, dividido pelo A ao cubo, a gente tem o período e tem quanto que vale o A, e aí se a gente lembrar, né, aplicando as leis de Newton aqui, para o caso de uma órbita circular, a aceleração seria uma aceleração centrípeta, a gente chega que, na verdade, essa constante, a gente fez isso em aula, né? Essa constante nada mais é, né, essa razão aqui, nada mais é do que 4π ao quadrado, constante gravitacional, massa do planeta. E olha aí, ó, olha quem aparece aqui para gente. Esse produto GMP, que é exatamente o produto que tem aqui em cima na determinação do raio do planeta. Agora eu conheço, né, o período, conheço o raio, 4π² é uma constante, então eu posso isolar esse GMP aí, ó, e substituir ele dentro da nossa expressão lá do raio. Aí o nosso sistema fica assim. Então perceba que fica 1 sobre a gravidade local aí do planeta, né, que a gente tem aqui, estaria no denominador, né, então deixei ele separadinho. Aí 4π² a ao cubo t ao quadrado é o nosso GMP aqui que saiu da terceira lei de Kepler. Então o que acontece? Agora é só fazer essa conta, porque todos os dados você conhece. Só um cuidado que temos que ter nesse caso aqui é que a gravidade local que ele nos dá lá do planeta é 8 metros por segundo ao quadrado. E aqui dentro, o raio A aqui está em metros, não tem problema, só que o período está em horas, né? Está 2,4 horas. Então eu tenho que transformar esse período, né? Eu tenho que fazer uma conversão de unidade aí e transformar esse período para unidade de segundo. Mas isso é bem simples, né? Lembrando aí, então, 2,4 horas vezes, lembrando que 1 hora é 60 minutos e lembrando que 1 minuto é 60 segundos. Se você fizer esse produto, hora com hora simplifica, minuto com minuto simplifica, vai sobrar um resultado, então, em segundos. E isso dá, se você fizer essa conta na sua calculadora aí em casa, 8.640 segundos. Com isso, então, substituindo os nossos valores dentro da expressão na raiz ali, ó, 1 sobre 8 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade que ele nos fornece, 4π² é uma constante, 8, 10 a sexta ao cubo é o raio, né, ao cubo, e o período ao quadrado aqui, 8.640 segundos ao quadrado. Se você fizer essa conta na sua calculadora com cuidado, então, espero que você chegará nesse resultado de um raio do planeta de aproximadamente 5,8 vezes 10 a sexta metros. Bem tranquilo, né? Mas perceba que é um exercício aí que a lei de Kepler ela é fundamental para a gente. Claro que partir diretamente da lei de Kepler não seria suficiente. Afinal de contas, a gente tem aqui, né? A terceira lei de Kepler, por exemplo, ela nos dá período raio, mas ela dá o raio da órbita e não o raio do planeta. Aí então a ideia dessa aceleração gravitacional na superfície foi fundamental aí para nossa resolução. Beleza, jovens? Então é isso. Qualquer dúvida, me procurem. Estou à disposição. Falou, obrigado e até a próxima.